minhas irmãs, meus irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe. O nosso propósito hoje é refletirmos sobre família, conversarmos um pouquinho sobre família, uma vez que a doutrina espírita, em sendo consolador prometido pelo Senhor Jesus, haveria mesmo de nos trazer todas as explicações necessárias para o nosso bem viver aqui na terra. E Jesus, claro, falou sobre família. Vamos conversar um pouquinho. No capítulo Lei de Sociedade, na terceira parte do Livro dos Espíritos, logo na primeira questão do capítulo, Allan Kardec pergunta à espiritualidade se a vida em sociedade é um dever natural. E os espíritos responderam que sim, nós, seres humanos, temos por dever natural viver em sociedade, e não é sem outra razão que nos foi dado o dom da palavra e as demais faculdades, senão para a vida de relação para com as pessoas. Ora, nós todos sabemos que a sociedade é formada pela célula família, e antes de fazermos parte da sociedade, nós fazemos parte de uma célula familiar. Neste mesmo capítulo, na última pergunta, Allan Kardec questiona a espiritualidade maior a respeito do que aconteceria se os laços de família se afrouxassem, se a família fosse desfeita, vamos dizer assim. E os espíritos disseram que seria a recrudescência do egoísmo, ou seja, o fortalecimento do egoísmo se estabeleceria se os laços de família fossem afrouxados, não dizem nem rompidos. De forma que nós todos temos por obrigação natural nos encaixarmos na família na qual nós estamos. Ainda no Livro dos Espíritos, num outro capítulo intitulado Lei de Liberdade, Kardec pergunta a respeito da vida de isolamento. Quando queremos fugir do convívio das pessoas, às vezes queremos fugir do convívio da família, e às vezes não só da família, mas também da sociedade, é contrário à lei natural, dizem os Espíritos. Nascemos e vivemos para a vida de relação. Como se forma a família então? E por que estamos nessa família? Com essas pessoas? O Evangelho do Senhor Jesus e a doutrina espírita nos explica. Todos nós conhecemos aquela passagem do Evangelho de Jesus, quando ele conversa com Nicodemos, o doutor da lei. Nicodemos, o doutor da lei, queria saber o que ela precisa para atingir o reino dos céus. E Jesus disse a ele que ela precisa nascer de novo, porque sem nascer de novo não se alcança o reino dos céus. O Senhor Jesus estava lhe dizendo da reencarnação como um mecanismo que possibilita o desenvolvimento dos nossos espíritos a atingirmos uma condição de espíritos superiores, consequentemente vivermos um céu espiritual, ou trazer e criar esse céu para dentro da gente, uma e outra coisa. Mas no meio desse diálogo, o Senhor nos chama a atenção para duas coisas. A primeira é quando ele fala que o corpo procede do corpo. Então, os encarnados fornecem corpos para que outros espíritos encarnem, porque o espírito procede do mundo espiritual, dizia Jesus. Então o espírito e o corpo são diferentes. A união dos seres é para possibilitar que novos corpos surjam na terra como espíritos vinculados a eles. E ainda nesse diálogo com Nicodemos, o segundo tópico que gostaríamos de analisar é quando o Senhor Jesus diz para Nicodemos que o Espírito sopra a vida onde Ele quer. Ninguém sabe de onde Ele vem e nem para onde Ele vai, disse Jesus. O que é que o Senhor está querendo dizer com isso? Raciocinemos. Se o Senhor está dizendo que ninguém sabe de onde o Espírito vem e nem para onde vai, significa que o Espírito já existia antes do corpo e vai sobreviver à morte do corpo. Então o Senhor Jesus está apresentando para nós todos a imortalidade.
À época, não se sabia da existência do plano espiritual, e é por isso que Jesus fala: ninguém sabe de onde vem o Espírito, e nem para onde ele vai. Não se conhecia o mundo dos Espíritos. Muito mais coisas vos tenho a dizer, mas não podereis suportar agora, disse Jesus. Então o Senhor está apresentando a imortalidade dos nossos espíritos, que precisam reencarnar, segundo ele. O Espírito vem de algum lugar, encarna e volta para o mundo dos Espíritos. Mas ele diz que esse Espírito sopra a vida, e no Velho Testamento, e também no Novo, soprar a vida significa dar vida a um corpo aqui na terra. Como Deus, ao criar Adão, soprou nas narinas daquele homem de barro o sopro da vida, e aquele homem passou a ser um ser vivente aqui na terra. Então o sopro significa dar vida a um corpo. E Jesus está dizendo, vamos insistir, que esse Espírito sopra a vida onde ele quer. Ora, se o Espírito quer soprar a vida em determinado lugar, significa que ele sabe o que está fazendo. Ele está consciente do que está fazendo. Ele já existe antes, e ele vai escolher então onde ele vai soprar a vida. Porque se ele quer soprar a vida num corpo que está ali se formando no ventre de uma mulher, significa que ele está escolhendo ali. Se ele está escolhendo ali, é porque haveria outras possibilidades, senão Jesus não falaria onde ele quer. Então ele escolhe onde ele vai nascer. É o que nós presumimos naturalmente da orientação do Senhor Jesus. Ora, se o Espírito quer, é mais ou menos como nós quando temos as nossas vontades. Nós temos vontades aqui na terra para qualquer coisa segundo os nossos interesses, segundo nossas necessidades, segundo nossos motivos, segundo nossos objetivos. O Espírito ao encarnar também, ele traz os seus interesses, seus objetivos, seus motivos e suas necessidades. Mas a pergunta que nós podemos fazer para nós todos é: este Espírito que o Senhor Jesus diz que escolhe aonde vai nascer, ele pode chegar no ventre de uma mãe que acabou de conceber e se conectar, entre aspas, naquele óvulo fecundado, sem mais nem menos? Ele pode chegar a bel prazer e vou nascer aqui e está tudo certo? Não, não pode fazer isso. Ele precisa respeitar o livre-arbítrio da mamãe e do papai. Ele precisa perguntar se pode, se eles deixam, se eles querem que ele nasça. Mas se o Espírito ainda escolheu ali, significa dizer que ele já conhece papai e mamãe, já conhece quem são os familiares que estão lá esperando por ele, já conhece o nível social, o nível material da família. Ele quer nascer ali. Se ele quer, existe uma motivação. Então, por essa simples orientação do Senhor Jesus, nós conseguimos depender que todos nós aqui na terra sabemos onde vamos reencarnar e com quem. E para a mamãe e para o papai a gente teve que pedir. Em alguns casos não pedimos, imploramos. E é fácil entender isso com a doutrina espírita a nos explicar. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, trata do assunto a partir da questão 258 do Livro dos Espíritos. Pergunta Allan Kardec: quando o espírito se encontra no mundo dos espíritos e antes de se reencarnar, ele sabe o tipo de vida que vai ter na terra? Queria saber Kardec da espiritualidade, se nós antes de nascermos aqui na terra, se nós sabemos que tipo de vida nós vamos ter. E os Espíritos falaram que sim. O Espírito tanto sabe que é ele próprio que faz o seu próprio planejamento existencial. Nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, quando nós estamos no mundo dos Espíritos para reencarnar, nós planejamos a nossa existência a fim de que nós possamos dar prosseguimento à nossa linha evolutiva. Vamos fazer um parênteses rapidinho nesta questão 258 e vamos voltar à questão 132 do Livro dos Espíritos. É quando o codificador pergunta: para que serve, qual é o objetivo que é buscado com a encarnação do Espírito? Por que nós, espíritos, temos que encarnar?
para levar o espírito à perfeição. A encarnação serve para isso. Significa dizer que nós encarnamos para progredir. Um dia fomos criados simples e ignorantes e vamos chegar um dia à perfeição, o estado ou estágio de espíritos puros. Então a nossa vida aqui na Terra é uma vida para progresso, não é para sofrer e nem para expiar, é para progredir. Provas e expiações, consequentemente sofrimento, são questões que nós temos que resolver em função do nosso estado espiritual ou nosso estágio espiritual. Então precisamos ter em mente que nós reencarnamos para que o nosso espírito progrida. O espírito, não o homem encarnado que pensa que progredir é conquistar essa posição profissional, aquela posição social, posses, não. Progredir não é isso. Progredir é para o espírito. Então nós reencarnamos para isso. Voltemos então à questão 258, quando os Espíritos falam que nós traçamos um planejamento para buscar a perfeição, ou seja, eliminar em nós a ignorância, eliminar em nós as tendências menos felizes, para que a gente possa progredir mais rapidamente. Kardec então volta a perguntar aos Espíritos: o que é que leva em conta um Espírito para planejar a sua existência? Exatamente isso. Em primeira instância, ele vê o que falta para ele se adiantar. Quais são as necessidades mais prementes para ele se adiantar na linha do progresso? Depois ele olha para o passado. E nós temos o passado. Já vivemos milhares e milhares de reencarnações. Consequentemente, nós temos que olhar o passado e ver aquilo que deveria ter sido feito e que não fizemos. Aquilo que fizemos de forma errada. Aquilo que destruímos, o mal que praticamos, o prejuízo que causamos para as pessoas. E aí então nós vamos planejar uma existência para progresso e corrigendo o passado. Estabelecemos então aquilo que se chama provas e expiações. O que são provas? Aquelas circunstâncias da vida nas quais nós somos chamados a comprovar o nosso progresso espiritual. O que são expiações? Aquelas situações nas quais nós nos envolvemos com relação ao passado. Aquilo que Jesus disse: aquele que ferir pela espada será ferido, ou a cada um será dado segundo as suas obras, tem a ver com a lei de ação e reação. O que fiz de errado ou o prejuízo que causei no passado, eu tenho que experimentar para poder me corrigir. Então são as expiações. São as provas que se apresentam em nossas vidas. Se não der tempo de correção numa existência, haverá de ser na outra, ou na outra, e assim sucessivamente. Mas nós temos consciência disso. Tenho ouvido, e eu acredito que vocês também têm ouvido, muitas pessoas dizerem assim: o que será que fiz na outra vida para estar passando por isso? Eu já escutei até de evangelho. Eu escutei de evangelho. E é difícil você acreditar que o evangelho que não acredita em reencarnação fale isso. O que será que fiz na outra vida? Devo ter jogado pedra na cruz? Será que eu passei roupa na tábua dos 10 mandamentos? E assim nós vamos inconscientemente trabalhando aquilo que está guardado em nós, a convicção e a certeza de que já vivemos e estamos passando por aquilo que é necessário passar. Porque as pessoas falam isso sem conhecimento da doutrina espírita, ou do mecanismo da reencarnação, ou do mesmo processo da justiça divina. Então nós falamos daquilo que está dentro da nossa consciência, embora esteja inconsciente, porque é lá que se encontra toda a lei de Deus. A lei de Deus, que é a lei de amor, possibilita a reencarnação justamente para progredir e corrigir o passado. Kardec pergunta então: não seria mais lógico pedir provas mais fáceis? Nós estamos sempre reclamando de nossas vidas ou das pessoas que convivem conosco e que nos dão trabalho. Pensa-se assim como encarnado, mas livre no mundo dos espíritos. O espírito não pensa assim porque ele entende que ele precisa progredir mais rapidamente. E há espíritos, antes de encarnar, que pedem mais do que tem capacidade de resolver. E aí os espíritos superiores fazem de tudo para nos convencer a não pedir aquilo, porque a gente não vai dar conta, porque eles nos conhecem,
sabe da nossa maturidade, da nossa fortaleza de espírito, e aí eles convencem a gente a deixar barato. Significa dizer que aqueles problemas que nós temos aqui na Terra estão de acordo com as nossas capacidades de solução dos problemas. E todas as nossas provas e expiações são de acordo com a nossa capacidade de solucionar esses problemas ou de vivenciá-los, porque senão haveria injustiça por parte de Deus ou maldade. Mas vamos seguir com Kardec ainda, raciocinando em cima daquilo que Kardec está falando. Ó, se é o próprio Espírito que faz um planejamento e ele observa o passado buscando o progresso que está à frente, como é que ele processa um planejamento? Nós podemos fazer um exercício de imaginação aqui rapidamente. Ora, se o Espírito resolveu ou recebeu a orientação de que precisa reencarnar, ele vai estabelecer as suas provas e as expiações vinculadas às pessoas com as quais ele vai viver aqui na Terra. E em primeiro lugar ele precisa arrumar uma mamãe e um papai que o recebam aqui na Terra. E aí, dentro das possibilidades dos espíritos que estão encarnados, daqueles que estão desencarnados, o espírito vai dar uma checada nas suas condições com quem ele já se envolveu e vai buscar um papai e uma mamãe para recebê-lo aqui na Terra. Se os espíritos do papai e da mamãe estão ainda desencarnados e vão reencarnar primeiro que ele, a conversa se dá rapidamente. Se os espíritos do papai e da mamãe já estão encarnados, então é preciso acomodá-los numa oportunidade em que, enquanto o corpo dorme, eles sejam levados ao mundo dos espíritos, e a gente vai chegar na mamãe e no papai e explicar para eles que já nos conhecem lá no passado, que nós precisamos reencarnar com eles novamente. E aí a gente chega, no meu caso na Dona Maria, e precisei pedir para a Dona Maria outra oportunidade de reencarnar e que eu viesse pelos braços dela. Eu fico imaginando, mas a Dona Maria, minha mãe, deve estar falando, ninguém merece, porque ela já me conhecia de outras reencarnações, já sabia do que se tratava. Mas aí eu disse para ela, eu fiz alguns cursos aqui de Evangelho, de doutrina espírita, eu estou pretendendo ser palestrante espírita lá na Terra, grande coisa, eu achei de palestrante espírita. Bem, convenci a Dona Maria, porque coração de mãe é uma manteiga, né? Já estava de joelhos mesmo, ela acabou cedendo. Aí ela me ajudou a convencer o seu Miguel, meu pai. E quando eu conheci, quando eles aceitaram, já ficou claro, porque eu já sabia do planejamento reencarnatório deles. Que tipo de casa, que tipo de trabalho meu pai ia ter, se minha mãe ia trabalhar fora ou não, quem seriam meus irmãos. E aí eu dei uma olhadinha no planejamento reencarnatório dos meus irmãos, eu vi até quem ia ser meu cunhado e minha cunhada. Todos nós já sabíamos disso, potencialmente, é verdade, porque aqui nós podemos mudar através das resoluções do livre-arbítrio. Mas nós estamos falando assim para nós entendermos que está nos Espíritos claramente aos nossos olhos a nossa vida futura. E nós pedimos essa família, pedimos para cada um deles conviver com a gente, repartir o planejamento reencarnatório deles com a gente. Então qual é o sentimento que eu preciso ter com a família? A começar de papai e mamãe. O primeiro é de gratidão, agradecer a papai e mamãe pela oportunidade de terem me recebido aqui na Terra. E aí a gente reencarna e quando é moleque vive falando, eu não pedi para nascer. Não pediu mesmo, implorou. São as pessoas com as quais nós temos necessidade de conviver. E aí o Espírito vai traçar o restante da sua reencarnação. Ele vai escolher a sexualidade do seu corpo, ele vai definir quantos anos ele vai viver na Terra. E isso é muito importante em família. Precisamos prestar atenção nisso. Por quê? Porque quando eu tracei o meu plano reencarnatório, eu estabeleci um tempo de vida. E cada um de nós temos um tempo de vida estabelecido. Está marcadinho lá no nosso planejamento reencarnatório. Vocês não se lembram. Eu também não me lembro, mas presumo que eu devo ter pedido cerca de 100 anos. Que é para viver bastante aqui na Terra. Aqui é quentinho, né?
Melhor que o grau. É séria a questão da idade. Por quê? Porque se eu planejei viver determinado número de anos, as pessoas que convivem comigo, em todos os níveis, seja na família ou na sociedade, estão aguardando que eu viva esse total de anos para completar o planejamento reencarnatório delas. O que significa dizer que se eu me ausentar do planejamento reencarnatório, eu estou prejudicando essas pessoas. Então vamos imaginar que uma pessoa tenha pedido a média do brasileiro, que é em torno de 75 anos. E aí, por conta da viciação, ele desencarna com 65. Faltou 10 anos no planejamento reencarnatório dele na vida das outras pessoas. Então ele sai endividado, porque ele se comprometeu em viver com essas pessoas até os 75. Considerando a hipótese que deve viver com derrames cerebrais e suas consequências, mal de Alzheimer, limitações físicas, tudo isso está no programa reencarnatório. Está planejado para quem vai passar e para a família que vai conviver. Faltou 10 anos, questão 199 do Livro dos Espíritos. Morte precoce na Terra quase sempre é resto de vida anterior. Aí o Espírito tem que reencarnar e viver só 10 anos para pagar o tempo que faltou na outra vida, porque nós todos, ou a maioria de nós, não tem ainda um amor que cobre uma multidão de pecados. Olha como é sério a questão do corpo físico. Bem, vamos dar continuidade ao planejamento reencarnatório, ao nosso exercício de planejamento reencarnatório. Vocês sabem quantos órfãos existem no Brasil? Segundo o IBGE, oficialmente, há no Brasil cerca de 3 milhões e 500 mil órfãos. O que significa dizer que esse pessoal não tem papai e mamãe. Por quê? Provas e expiações. Provas e expiações. Nós vivemos um mundo de provas e expiações. Então não tem papai e mamãe porque não merecem ter, porque não devem ter, porque não podem ter, em função do que fizeram com os papais e as mamães no passado. E nós precisamos pensar o que estamos fazendo com os papais e as mamães nesta encarnação, porque se não estou contente com eles e quero papais e mamães melhores nas próximas existências, eu tenho que tratar bem esses agora. Porque quando, imagino eu e me permito, quando nós conversamos com o papai e mamãe, no fim das contas, devemos ter falado o seguinte: me recebe nos braços, eu vou dar trabalho, eu sei que eu sou meio difícil, mas eu me comprometo em devolver todo esse trabalho na velhice de vocês. Vou cuidar de vocês. Vou devolver para vocês o amor que vocês dedicarem a mim e os cuidados. Nós fizemos uma troca com o papai e com a mamãe. E aí, a vida corrida de hoje eu não consigo nem visitar papai e mamãe. A vida corrida de hoje faz 1 mês, 2 meses que eu não vejo papai e mamãe. A vida corrida de hoje me levou a brincar com meu irmão e eu não vou lá na casa do meu pai porque eu sei que ele vai estar lá. Quer dizer, quem sofre as consequências disso é papai e mamãe. E aí a gente quer papai e mamãe melhor em outras existências, não tem jeito. Bem, então nós já sabíamos que ia ser assim. Mas aí o Espírito tem que planejar o seguinte: uma vez planejada a família com a qual ele vai adentrar no mundo físico, ele vai perguntar para si mesmo se ele, na reencarnação futura, precisará constituir família para dar sequência aos renascimentos aqui na Terra. Terei que passar pelas provas e expiações da vida conjugal? Pergunta o Espírito para si mesmo. Ou seja, ele vai ter que ter uma vida conjugal aqui na Terra? A maioria esmagadora de nós outros aqui no planeta, sim, temos que ter uma vida conjugal. É da nossa natureza, da nossa necessidade ainda. Ora, se eu vou precisar ter uma vida conjugal aqui, então eu preciso planejar um cônjuge. Quem é o cônjuge? Quem será a cara metade? A outra metade da laranja? Alguns dos espíritos com os quais já convivi no passado. Quase sempre.
Não necessariamente na posição de marido e mulher, mas já convivemos. E aí a gente tem que chegar no espírito e convencê-lo a conviver com a gente. Fiquei sabendo que você vai reencarnar, olha que coincidência também. Puxa, nós já vivemos juntos tantas vezes aí para trás, fazendo tanta bobagem juntos. Agora a gente deu uma melhorada. Eu estou vendo que você tem umas qualidades que você pode me ajudar, eu tenho umas que podem te ajudar. Eu acho que dá para a gente dar uma reencarnada junto, vamos? Planejou o cônjuge, aí o cônjuge topa. A divina providência vai nos encaminhar para encontrá-la aqui na vida. Quando os olhos acendem, aquela paixão, é a alegria de ter encontrado aquilo que planejou. Não é a alma gêmea. Aqui no Brasil, no nosso mundo, não tem muita alma gêmea, tem muita alma para gemer com a gente. Nas vascas da vida conjugal. Foi feito um acordo. Eu vou te amparar, você vai me amparar. Eu vou te ajudar, você vai me ajudar. Eu vou te entender, você vai me entender. Eu vou fazer de tudo para você se sentir bem. Você vai fazer de tudo. Quando eu cair, você me levanta. Quando você cair, eu te levanto. É feito um acordo. E aí então o cônjuge já está planejado. É bem verdade que quando estamos aqui na Terra a gente pode modificar isso tudo. Emmanuel fala para nós todos, e a doutrina espírita no geral, que se nós andarmos adequadamente aqui pela Terra, buscando o entendimento das leis naturais, da lei de Deus e colocar em prática, nós vamos de encontro à orientação de Jesus quando ele fala: busca antes o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, se eu buscar o reino dos céus e sua justiça, ou seja, a lei de amor aqui na Terra, for uma pessoa regrada, for uma pessoa que esforçando para ser regrada, naturalmente eu estou indo de encontro àquilo que foi planejado, porque o planejamento é para que nós andemos na linha, não no trem, linha moral. E aí as coisas vão acontecendo. Uma vez feito o acordo com o cônjuge, a gente já sabe também quem será a família do cônjuge, a começar da sogra. Já sabíamos quem ia ser, não pode reclamar. Nós pedimos para ela também. E consequentemente, ou sequencialmente, os filhos. Quem são os nossos filhos? Senão espíritos com os quais também convivemos no passado e que temos necessidades mil. Às vezes fomos já pais deles, às vezes fomos filhos deles, às vezes fomos comparsas de crime, mas temos convivência. E aí programamos os filhos, programamos os filhos, para que nós possamos ajudar no desenvolvimento deles. Então, por exemplo, tem aquele filho que é rebelde. Aliás, no Velho Testamento, uma das leis de Moisés permitia que os pais matassem os filhos rebeldes. Espíritas, isso não pode mais. Por que rebeldes? Porque são incompatíveis com o nosso entendimento. Por que são incompatíveis com o nosso entendimento? Problemas lá atrás. Imaginemos que não é outra existência, pegamos um sócio e destruímos a vida dele. Destruímos. Sob todos os aspectos. E agora ele vem como nosso filho, para a gente reerguer e deixar para ele, via sucessão, tudo aquilo que tomamos. Ele vai acreditar em nós? Ele não sabe porquê, mas ele não vai acreditar em nós. Ele vai confiar em nós? Não, ele não vai confiar em nós, porque está latente nele que nós já puxamos o tapete dele. E ele tem um pé atrás com a gente, senão os dois. Então essas relações problemáticas em famílias são oriundas do passado. Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo que foi lido aqui, no capítulo 14, nós que somos pais e mães, precisamos estudar a ingratidão dos filhos e os laços de família. Uma das maiores mensagens de todo o Evangelho segundo o Espiritismo está no capítulo 14. Lá Santo Agostinho explica que esses espíritos vêm para que nós possamos endireitar
na medida das nossas possibilidades, mas que seja, né, honesto o esforço. Mas que diante de um problema de relacionamento em família, principalmente com os filhos, é preciso raciocinar da seguinte forma, diz Santo Agostinho: um de nós dois é o culpado por essa situação, e quase sempre o culpado é o outro, não somos nós. Eu sou bonzinho, problemática é meu filho. Ou eu sou bonzinho, problemática é meu pai. Santo Agostinho fala para a gente inverter o raciocínio e assumir a possibilidade de nós estarmos errados. Então, consequentemente, nós aí precisamos fazer o esforço para recuperar aquele espírito. Qual é o problema com os filhos hoje? É muito simples. Até minha geração era muito comum ter de 3 para mais filhos. E hoje? Não tem jeito de ter meio, vai no mesmo. O que isso significa? Significa que se nós fizermos um acordo com outros espíritos, já não deu certo, não temos a eles a oportunidade de reencarnar. Ou eles vão procurar um outro lugar para reencarnar, ou vão ficar esperando, e às vezes sem paciência, uma nova oportunidade nossa aqui na vida, numa outra vida nossa. Em termos de família, o que isso significa? Se eu tiver só um filho, só um, esse filho, não tendo irmãos, ele não terá sobrinhos, não terá cunhados e cunhadas. E a hora que ele também tiver só um filho, o filho dele não vai ter tios, não vai ter tias, não vai ter primos. Morreu papai, mamãe, vovô e vovó, ele não é mais ninguém, não tem família. Então nós vamos repensar em termos de sociedade quantos filhos. Mas precisamos ter 10? Claro que não. O Emmanuel fala para a gente que é necessário conversar com o cônjuge, dialogar, pedir intuição através da prece, pedir orientação, para que venham os filhos que nós planejamos lá no mundo dos espíritos. E é Santo Agostinho ainda quem vai dizer para todos nós que quando nós vamos reencarnar, os espíritos afins com o nosso espírito, que estão no mundo dos espíritos, em ficando sabendo, também querem reencarnar juntos, de forma que a gente, em grupo, cresça aqui na Terra. E é por isso que a gente encontra muitos espíritos afins com o nosso espírito aqui e que não estão no círculo de sangue nosso. E aí então eu encontro alguém e falo: nossa, conheci fulano ontem, parece que eu já o conheço desde que nasci. Ó, me dou melhor com esse rapaz do que me dou com o meu irmão. São espíritos afins que nós conhecemos de longa data. E com isso nós vamos comprovando com Santo Agostinho ainda que existem 2 tipos de família aqui na Terra. A ligada pelos laços espirituais, que são aqueles espíritos que já se dão bem, que já se toleram, que já se aceitam, que já se amam e que se ajudam mutuamente. Se afastam às vezes por necessidade reencarnatória, mas quando estão juntos, basta 1 segundo para voltar tudo que era de antigamente. São os laços espirituais que vão sobreviver às reencarnações e vão voltar nas próximas reencarnações. E os laços corporais, que são aqueles espíritos com os quais nós não temos laços de afinidade, mas que estão na condição de membro da nossa família. Por quê? Para implantarmos, através da lei de amor, a mudança de família corporal para a família espiritual. Consequentemente, o reflexo é na própria sociedade, porque em criando laços espirituais, nós vamos divulgando esses laços espirituais pelo processo de reencarnação, que nem sempre reencarnamos sequencialmente na mesma família, mas isso é possível, e quase sempre, e muitas vezes se dá. Vamos discutir isso um pouquinho também, de forma que a gente, criando laços espirituais, nós melhoramos a sociedade como um todo. Então nós podemos perguntar: o que temos feito com a nossa família para melhorar a nossa família? Porque lá no plano dos espíritos nós dissemos que íamos fazer um esforço todo especial, não só para tolerar as pessoas, mas para ajudá-las nas suas necessidades, convivendo conosco. Nós programamos e prometemos isso. Para que nós consigamos fazer isso, é preciso melhorarmos como espíritos. Por
nosso guia e modelo é Jesus. E Ele deixou as ferramentas necessárias para nós aplicarmos aqui no mecanismo da família. Porque as recomendações do Senhor Jesus é para com o próximo. E o próximo mais próximo está dentro de casa. Então vamos lembrar quais são as recomendações de Jesus para a vida de relação. Perdoarás 70 vezes 7 vezes. Dentro de casa. Tem que começar dentro de casa. Você vai oferecer a face esquerda em quem bater na direita. Isso começa dentro de casa. Jesus não está dizendo para sermos capachos das pessoas, mas Ele está nos dizendo para não retaliarmos, não nos vingarmos. Ele está dizendo para nos tornarmos mansos diante das agressões que sofremos dentro de casa. Jesus está diz para nós oferecermos a camisa para quem pedir a blusa. Se alguém pedir a blusa, dá a camisa também, disse Ele. Dentro de casa, precisa começar dentro de casa. Jesus pediu para que a gente orasse pelos nossos inimigos. E às vezes nós temos inimigos declarados dentro da família. É preciso rezar por eles, por aqueles que nos perseguem e caluniam, dizia Jesus. E disse mais o Senhor: não repila aquele que te pede emprestado. Ele não está falando de dinheiro exclusivamente, não. Em família as pessoas nos pedem muitas coisas emprestadas. Por exemplo, a esposa pede do marido um pouco mais de educação, e ele pede para ela um pouco mais de respeito. Emprestado. Me empresta um pouco mais de respeito, me empresta um pouco mais de educação. Os filhos vão pedir para o papai e para a mamãe emprestado um pouquinho mais de paciência. Vão pedir um ouvido amigo. Me empresta o seu ouvido para mim me desabafar. Em família nós vamos pedir para as pessoas terem um pouquinho mais de palavras doces e menos ácidas para com a gente. Então nós precisamos cuidar de não criticar tanto. Ao contrário, incentivar. Não cobrar. Ao contrário, ceder. Impulsionar. A família pede emprestado para a gente um ombro para chorar suas mágoas. Me permita, dia desses, participando de um trabalho com moradores de rua em Rio Preto, nós saímos à noite para distribuir chocolate quente, leite quente com pão com manteiga para moradores de rua, que só comem quando conseguem chegar ao albergue ou quando alguém lhes dá comida. E um dia, no ponto de encontro de maior quantidade de moradores de rua, uns 30 aproximadamente, veio um rapaz que não entrou na fila para pegar o leite e o pão. E eu o vi e eu questionei: meu irmão, você não vai querer um leite e pão hoje? Ele falou: não, hoje eu quero não leite e pão, eu quero um abraço. O que tem a ver isso com família? Nós pais, às vezes achamos que o essencial para os filhos são coisas materiais, são pão material, e eles estão esperando da gente o quê? Um abraço, um aconchego, um carinho. Não só as crianças. Quanto tempo faz que a gente não abraça a mamãe, o papai, os irmãos, os cunhados e as cunhadas? Quanto tempo? Aquele abraço caloroso. Como é que você está? Quanto tempo que a gente não se vê? Quanto tempo faz que a gente não abraça a esposa, o marido, os filhos? Mas aquele abraço afetuoso. Olha, se você precisar, eu estou aqui. É como se disséssemos isso. Nós precisamos dar o alimento do Espírito, como aquele meu irmão, nosso irmão, que pediu, falou: não, eu não quero leite e pão, eu quero um abraço. É o alimento do Espírito, é o sentimento. Isso é a família. É muito sério. Bem, o que temos feito pela família? Já levamos para dentro da nossa casa a mensagem do Evangelho? Nós que somos espíritas, já levamos o culto do lar? Estabelecemos o Evangelho em nossa casa já? Nós que reclamamos da família e das condições de convivência,
Já levamos o Evangelho para dentro de casa? Nós que somos pais temos permitido adentrar em nossas casas programas de televisão que beira a pornografia, quando não a sensualidade. Programas de televisão que chega a escorrer sangue da televisão. Programas da televisão que só falam besteira da vida alheia. Programas de televisão que não instruem nada, ao contrário, nos emburrece. Música através do rádio que não tem a mínima qualidade para o espírito imortal. Levamos jornais e revistas de baixa qualidade e queremos ter harmonia no lar. Nós não levamos Jesus. Nós não levamos o Evangelho segundo o Espiritismo para o culto do lar e queremos saúde no lar. É difícil. A competição é acirrada. É 24 horas martelando em nossos ouvidos a materialidade. Quando estabelecermos Jesus no lar, através do culto do Evangelho, nós estaremos criando um farol a iluminar a nossa vida, a nossa família, o nosso lar. Aonde a luz chega, as trevas vão embora. Significa dizer que quando acendemos a luz do Evangelho dentro de casa, nós estamos convidando os espíritos superiores que representam Jesus. E o Mestre disse isso: quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio. Então, não preciso nem da família, porque se eu me reunir com o meu anjo da guarda no culto do Evangelho, Jesus já vai estar comigo. Entrando os bons espíritos, os maus que não querem se corrigir vão embora. Pacifica a família. A gente vai deixar de gritar dentro de casa. A gente vai deixar de xingar. A gente vai deixar de cobrar, de exigir, de apontar, de reclamar. A gente vai se tornar mais educados no lar. Se eu me educar mais, a família vai gostar de mim. Se eu fizer mais favores, eles vão gostar mais de mim. A princípio vão desconfiar, não vão querer vão achar que eu estou querendo alguma coisa. Mas a gente vai convencê-los pelo Evangelho. É preciso pensar nisso. Nós já estabelecemos a oração. O que é que diz o ditado popular? Família que reza unida permanece unida. É o ditado popular. Então nós precisamos rezar em família. Esse é o primeiro ponto a ser analisado. O que temos feito em família, para melhorar a nossa família e termos direito a uma outra família na próxima existência, no mínimo igual a essa. Segundo ponto a ser analisado: nesta vida tenho 3 filhos e 3 netos. Eu acho que os papais e as mamães e as vovós e os vovôs aqui vão concordar comigo. Eu acho que eu seria capaz de dar a minha vida por eles. Posso pensar assim? Papai, mamãe, vovô e vovó dar a vida pelos filhos, pelos netos? A minha sã consciência, sim, até prova o contrário. Mas se eu faço isso pelos meus filhos desta existência, e pelo meu pai e pela minha mãe, que foram maravilhosos, e pelos meus irmãos, que foram mais maravilhosos ainda, e os outros papais e mamães, irmãos, irmãs e filhos que eu também maravilhosos das outras existências, eu também daria minha vida por eles? Claro. Mas onde é que estão os meus filhos, os meus pais e as minhas mães das outras vidas? Não sei. Mas é preciso admitir 2 possibilidades: que uma parte está encarnada e outra parte está desencarnada, porque esse é o ciclo da vida. Então aquele filho que eu amava de paixão da outra existência, que eu seria capaz de dar a minha vida por ele, imaginando que ele esteja reencarnado, eu não vou reconhecê-lo. Mas o que isso significa? Significa que esse meu filho que eu amava de paixão pode cruzar a minha vida aqui na terra. E aí pode ser aquele rapaz que todo domingo bate na porta lá de casa pedindo um prato de comida. Pode ser aquele outro que lá no semáforo de Rio Preto, nas várias avenidas que tem em Rio Preto com essas condições, pode ser aquele rapaz que me pede uma moeda. Pode ser o filho daquele vizinho, aquele moleque que vive me tirando o sono. Pode ser um sobrinho encapetado, e eu criei dessa forma na outra existência. Ou seja, eu nunca sei
Eu nunca sei quem são os espíritos que estão passando à minha frente aqui na terra. Pode ser um papai, pode ser uma mamãe, pode ser um irmão, pode ser uma irmã, pode ser um filho ou uma filha. Eu nunca sei. E aí por opção do orgulho ou do egoísmo, eu posso escolher não ajudar. E aí quando eu voltar ao mundo dos espíritos, e vai nos dizer a doutrina espírita que essa é uma das dores mais lancinantes que o espírito sofre no mundo dos espíritos, tendo a consciência que deixou de ajudar aqui na terra um ente muito querido, muito amado seu. Dependia da gente e a gente não fez. Por quê? Porque não reconheceu. Olha a grandeza da lei de Deus. Nos apresenta um ser à nossa frente para que a gente seja útil, educado, bondoso, caritativo mesmo, para que a gente faça sem interesse. Então eu preciso repensar na família universal. Não posso mais buscar os interesses só da minha família corporal ou espiritual. É preciso pensar em termos de sociedade, porque eu nunca sei quem é que está cruzando o meu caminho. Então é preciso entender que além da família que nós temos, existe a família humana. E esses que necessitam de nós nas outras famílias, esses são, segundo Jesus, os meus menores irmãozinhos. Disse Jesus: quando fizesses a um desses, foi a mim que o fizesse, porque esses são os meus menores irmãozinhos. Nós precisamos entender isso. E Jesus disse que mãe dele, pai dele, irmão dele, filho dele seriam reconhecidos como aqueles que praticassem a lei de amor aqui na terra, ou aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus serão minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus filhos. Caminho de família nós já temos, nós traçamos esse caminho. É preciso se questionar: o que é que tenho feito para melhorar isso? De que forma eu tenho acordado de manhã cedo? De que forma eu tenho tratado a família ao longo do dia ou à noite, a hora que chego em casa? De que forma eu tenho convivido de uma forma geral? Esses que convivem conosco hoje vão querer viver conosco na próxima existência? Nós vamos só pedir. E aí é preciso pensar nisso. Por isso a espiritualidade tem razão quando fala que nós estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, para fazer o que é certo, para o nosso benefício. Todas as pessoas que convivem conosco estão emprestando o programa reencarnatório delas, para que a gente cresça. Então é preciso entender que a gratidão tem que ser palavra de ordem. E gratidão significa fazer para eles o que eles esperam que a gente faça para eles, segundo a nossa possibilidade. Mas é como Jesus: o que queres que eu te faça? Estamos evangelizando nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, porque pode acontecer da gente reencarnar com eles, e aí eles terão sustentação evangélica suficiente para nos dar uma formação. Preparamos hoje as gerações para a nossa próxima volta aqui na Terra. Precisamos nos engajar não só em família, mas na sociedade. A Casa Espírita tem muito trabalho a oferecer para que nós possamos nos tornar voluntários para melhorar a sociedade, porque a gente nunca sabe aonde vai renascer aqui na Terra. E é preciso fazer por merecer. Por merecer. Família é isso. É o santo mecanismo que nos possibilita o crescimento. E sempre será muito mais fácil e produtivo se seguirmos com Jesus, mas nunca sem carreira. Muito obrigado a todos e muita paz.